Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, Pai, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para ouvir, ó Deus, aquilo a qual Tu tens dado, o mandamento da Tua palavra. Deus, o salmista Davi diz: guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Ele continuou dizendo: bendito és Tu, Senhor, me ensina Teus estatutos, Teus mandamentos. Pai, eu te apresento a Tua vida, que o Senhor possa usá-la, meu Deus, do céu, falar só de Ti, e que através dela, meu Pai, seja transmitido para a Tua igreja. Meu Senhor, eu creio nessa hora que o Senhor vai remover algo que está impedindo, remover algo que está no meio, para que Ele impedir nessa obra crescer. Mas em nome de Jesus, eu decreto para o diabo agora, para Satanás agora, que esta obra é de libertação, esta obra é de crescimento. E Senhor, dá o crescimento àqueles que não ouvem a Tua voz, no nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Mais uma vez quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Louvado seja Deus que você gosta. Louvado seja Deus ouvir a voz do Senhor, né? A qual o Senhor tem falado através do sino, através da palavra, né? Através da oração, mas também Ele vai continuar falando através da palavra na doutrina. Abra aí, louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro aos Coríntios 14. Louvado seja Deus. Glórias. Glória a Jesus. Passa Atos. Glória a Deus. Aleluia. 14. Primeiro aos Coríntios, capítulo 14. Quem Glória a puder ficar Deus. de pé, em reverência ao Senhor, pode ficar de pé, na hora da palavra. Louvado seja Deus. Deixa eu abrir aí, ó. Quem puder, também pode pegar ela para abrir. Sabe? Pode pegar aí a Bíblia, abrir para ela aí. Louvado seja Deus. Vai falar sobre o dom da profecia. Manda o outro bloco para cá. Está falando. Seguir a caridade e procurar. Deixa eu botar aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mensagem de novo. Vai falar sobre o dom da profecia superior aos da línguas. Bruno, pelo amor de Deus, não faça isso comigo, pelo amor de Deus. Que eu emprestei esse dinheiro lá. Glória a Jesus. É assim, mas eu não consigo. O dom da profecia e superior das línguas. Quem quer aprender hoje aqui? Quem quer aprender? Mas para nós aprender e receber, temos que ser obedientes, preparados sobre a obediência. Sempre a gente fala sobre a obediência.
Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. Espírito fala de ministério, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vos faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetize, porque o que profetiza é maior do que fala línguas estranhas. E não sei que também interprete, para que a igreja receba edificação. Que vos aproveitaria se vos não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Olha a importância da doutrina, né? Louvado seja Deus. Pode sentar. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aqui, no livro de Coríntios, no capítulo 14, fala sobre os dons, né? Sobre os dons da profecia. Que é muito importante a igreja ter essa experiência, a qual cada um aqui tem um dom, como foi falado, né? Louvado seja Deus. Mas é preciso colocar os dons em prática. Se não colocar os dons em prática, como é que você vai falar em língua, vai se edificar, vai edificar alguém, né? Louvado seja Deus. Mas aonde eu quero trazer para você entender? Vamos falar um pouco da necessidade e da ordem do culto. Dessa parte aí das línguas, você medita em casa, para você entender. Mas está precisando de ordem no culto, né? Precisamos aprender. Louvado seja Deus. E é muito importante. Eu acho que vocês lembram que eu já peguei essa parte dos dons espirituais. Deus já tem falado, né? Eu vou para aqui, para a necessidade e ordem do culto, para você entender. Quando alguém está na direção, dirigindo o culto, você tem que ter discernimento, né? Tem que estar aqui, tem que ter a visão ampla. E para você entender e dar ordem, colocar ordem no culto, é preciso entender, precisa saber como dirigir o trabalho do Senhor. No versículo 26, ele vai ensinar nessa noite a necessidade e ordem no culto, que hoje a gente pouco vê mais isso acontecer. Mas por quê? Por que não vê mais esses itens, esses versículos que eu vou citar? Que farei, pois, irmão, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tá vendo? Às vezes a gente chamamos pessoas para vir para cá para fazer uma saudação, né? E às vezes não quer vir, mas quando chamar, você venha. Pode
E ali você cita um salmo para a igreja. Uma palavra a qual você leu, meditou e entendeu. Para você vir já preparado. Para quando chegar nesse momento do culto, você está ali, ó, apto para ministrar a palavra de Deus. Que farei, pois, irmão, quando vos ajuntai-vos. Quando a igreja se ajunta, é para que a igreja? Me ajuda aí. Adorar a Deus. O que mais? O que mais? Pregar. Exortar, chicotear, O que mais? disciplinar, O que mais? Adquirir sabedoria. Ô, glória, o que mais? É curso de doutrina, pode falar para vocês aprenderem. falar a verdade, Disciplinar. Obedecer, consolar, amar também, né, igreja? Porque sem amor ninguém consola, ninguém prega, ninguém faz nada. A não ser, primeiramente, com amor, com sabedoria, que foi dito, né? Pregar a verdade. Se for preciso repreender, repreende, né? Louvado seja Deus, até porque Deus ali ama os filhos dele, né? Por isso que ele repreende. Se ele não me amasse, não te amasse, ele não repreendia ninguém, ele deixava todo mundo fazer o que quisesse na igreja, no mundo. Não precisava de exortar, de chamar a atenção quando for preciso chamar. Louvado seja Deus. Mas hoje, você for repreender, a pessoa fica logo com raiva, né? Ela fica chateada. Mas quando Deus chama e você aceita a repreensão, Deus, ele se agrada, porque ele viu que você recebeu e botou em prática aquilo que você foi repreendido pelo Espírito Santo de Deus. Quais farei, pois, irmão, quando vos ajuntais, cada um de vós, salvo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, e faça tudo para a edificação. Pouco pessoas têm, mas para a glória de Deus, a gente trabalha em cima da palavra, né? A gente procura buscar os dons espirituais. E é importante a igreja também buscar esses dons através da oração, para que você veja a manifestação do Espírito Santo na sua vida, para que venha obter revelação, ter línguas, tem hoje para a pessoa falar em línguas, hoje quiser como, né? A pessoa, Deus entregou e não fala. Não é só na hora dos mistérios, não, para falar em língua, até na hora da mensagem, da palavra. Você está aí cheio do Espírito Santo, da graça. Deus ali começa a lhe usar através do seu glória a Deus, aleluia. E de repente você está ali cheio e começa a Deus usar. Louvado seja Deus. Interpretação. Quem já viu esse dom aqui, igreja? Quem já viu alguém ser usado na interpretação? Você já viu isso na igreja? Eu já vi e ainda creio e acredito. Louvado seja Deus. A interpretação. Eu levanto um profeta, começa a falar, e ali nas línguas, né, variadas, e o intérprete vai entender o que é que ele está falando. E começa a falar da igreja, para a edificação da igreja. Mas para isso acontecer, é preciso a igreja dar lugar. É preciso
Louvado seja Deus. E acontece para a glória de Deus. Na hora da palavra, Deus abre aí uma visão, uma revelação, né? Louvado seja Deus. Isso tem que acontecer no culto para a edificação, para você sair daqui edificado. O Senhor falou comigo, glória a Deus, por uma bênção. Louvado seja Deus. E se alguém fala em línguas estranhas, faça-se isso por dois. Olha como é bom aprender. Dois, ou quando muitos ou três. E por sua vez, haja intérprete. Tem que acontecer. Né? Deus usa de um. Se o outro não entendeu, Deus usa. Isso já aconteceu. Da glória de Deus. Pregador pregando, e eu muito ligado no céu, esqueci a terra, e a lei começou a dar lugar, falando, e de repente eu já estava ali, entregando, né, para a igreja. Aí para você, quando a pessoa não entende as coisas de Deus, né, fala que não é para falar, e de repente Deus me tomou ali, quando o Senhor terminou o culto, tudo aí, o que a missionária estava falando? Eu digo, se você estivesse no Espírito, você tinha entendido. Mas como você não estava, estava na carne, não entendeu. Né? Achou que eu estava brincando com o som de Deus? Porque tem pessoas que, hoje você vê aí, pessoas brincando com o som de Deus. Aonde tudo isso vai ser prestado conta. Louvado seja Deus. Por isso que é bom aprender, louvado seja Deus. Glórias a ti, Jesus. Mas se não houver intérprete, esteja calado. Né? Esteja calado. Se não tiver e não tiver, tem que ficar calado. Mas tem pessoas, como que essa parte, você que é profeta, aí vai falar o que não é para falar, o que não entendeu. Né? E é bom quando você deixa o Espírito Santo falar através da sua boca e quando ele ordenar, quando ele mandar. Louvado seja Deus. Mesmo calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Você já sentiu? Você alguma vez já falou com Deus assim? Você e ele? Você falou ali e Deus entendendo o que você estava falando. É bom quando você deixa o Espírito Santo lhe usar e ouvir a voz de Deus. Louvado seja Deus. E fale 2 ou 3 profetas, e o outro julgue. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque eu já vi pessoas vai entregar o recado, de repente vem outro, né? Entrega, aí vem outro, entrega, para aquela bagunça. Na hora de entregar uma revelação, uma visão, mas só que as coisas de Deus não é assim, né? Tem que esperar. Só um fala. Só um. No momento que eu estou aqui ministrando, eu posso ministrar e vocês têm que ficar calados. Deixar só Deus usar para entregar. Mas eu já vi tantas as coisas que, se você olhar, pessoas às vezes estão ministrando, aí levanta um, começa a falar em língua e começa a profetizar e começa a fazer isso, fazer aquilo, sem ser na direção do Espírito Santo. E às vezes é preciso alguém chegar lá e pode não. Já tem um profeta falando. Louvado seja Deus. Porque todos podereis profetizar.
que é para não haver embaraço, né, na mente do povo, que é para o povo entender. Louvado seja Deus. Aprende todo seja consolado. E o espírito do profeta, então, estão sujeitos ao profeta. Né? Tem que ser sujeito. Não pode passar na frente de quem Deus está usando. É esperar o seu momento, a sua hora de você entregar o recado. Você não pode passar na minha frente. Eu quero passar com o recado, revelação, visão. Não. Você tem que ser sujeito. Porque Deus não é Deus de confusão. Está vendo? Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. É bom ter essa preocupação, ter essa consciência, porque Deus não é Deus de confusão. Você fala, eu falo, tu fala, mas fala. Não. É uma das experiências que também já tem visto isso acontecer. Você vai entregar o recado, a pessoa no lugar de só ouvir, quer passar o recado para mim, aí fica os dois falando, entregando o outro. Não. Na mesma hora, você tiver o sentimento, você repreende o que é para ouvir. Se o profeta vai levantar para entregar o recado, você não pode chegar, eu entregar e você querer entregar e ficar se batendo no mundo. Né? Isso muitas igrejas fazem, por falta de sabedoria. Quando um estiver falando, isso acontece muito em ciclo de oração, né? Essas coisas que a pessoa não tiver o sentimento, tudo acontece ao contrário do que nós estamos aprendendo aqui. As pessoas se levantam, querem entregar recado, outro vem, começa a entregar, e assim fica o sábio. Louvado seja Deus. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Aqui o versículo 34. Isso aqui é pouco para a gente ver mais isso. As mulheres estejam caladas na igreja. A gente vê as mulheres mais conversando do que caladas. E a igreja, na hora do culto, isso aqui, ó. A necessidade de ordem do culto. Se a gente for mesmo bem como é para ir dentro da mensagem, nós como mulheres não podíamos nem falar, né? Na hora do culto. E a gente às vezes conversando. Isso na hora do culto. As mulheres estejam caladas na igreja, porque não é permitido falar, mas estejam sujeitos, como também ordena a lei. É uma lei, é um mandamento, né? Jesus. Tem muita coisa para o povo de Deus aprender, viu? Tem muita gente for ler, porque o certo é a gente botar isso aqui em prática, viu? É uma lei. É ficar calado, ligado, creu, só na palavra, ouvindo, ligado ali no Espírito. Louvado seja Deus.
quer resolver alguma coisa no lugar ali. Mas quando isso aqui tem certas coisas que a gente, mulher, se não der para falar, segura um pouquinho, quando chegar em casa conversa. Se não entendeu a doutrina, ou o que saiu na palavra, chegando em casa, pergunta o esposo o que aconteceu, o que quis dizer aquela palavra, aquele ensinamento. Procura quando chegar em casa, que às vezes você quer saber de algo, né? Você quer saber de alguma coisa a respeito da doutrina, seja no culto de terça, de domingo. É por isso que o negócio é bem estreito. Quer saber de alguma coisa? Pergunta em casa. Não pergunte dentro da igreja, no meio do povo, dos irmãos, porque isso às vezes acontece, né? Vamos dizer, aí você fala uma coisa, a pessoa já entende outra, né? Mas é uma coisa que é você e seu esposo. Às vezes, termina o culto, vai tentar lá na porta da igreja. E às vezes acontece as pessoas chegar, fala, irmão estava ali falando, que não sei o quê, e começa os comentários. Né? É por isso que é importante você ouvir a mensagem e querer tirar algumas dúvidas. Né? Louvado seja Deus. Porque Deus. 36. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Que foi que vocês entenderam? Esse versículo pode se pensar. Expressa, pastor. Se alguém, porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Para todos. Veio para todos, né? A palavra de Deus, ela nunca vai servir só para um. Às vezes a pessoa não foi para mim, não, foi para você. Não, Deus falou, foi para você, não foi para mim, não. Foi para todos. Não fica nenhum de fora. E fica só os cães, os feiticeiros, né? Os idólatras. E salteadores. Só fica lá fora esses. É por isso que crente chegou fica do lado de dentro. Fica do lado de dentro, não fica lá fora. Louvado seja Deus. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Se alguém cuida ser profeta, é bom cuidar da sua vida espiritual, é bom. Mas saber que tudo que Deus me dá e te dá, vem dele. Né? Tudo vem dele. Se alguém cuida de ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, quem ignora? Portanto, irmão, procurai com zelo profetizar e não proibir falar em línguas. Está vendo? Portanto, irmãos, procurai com zelo. É preciso procurar os dons com zelo, não é de qualquer maneira, de qualquer jeito. É com zelo. Se Deus lhe deu um dom para você usar, seja de cura, seja o dom que você sabe que Deus lhe deu. Ele quer que você tenha zelo. Se Deus lhe deu o dom da palavra, também tenha zelo.
quero fazer com mais zelo, com mais perfeição. O Senhor me deu um dom de cura, pois eu vou zelar. Se o Senhor deu de revelação, de visão, eu vou zelar por aquilo que o Senhor me entregou para mim, deixar o Espírito Santo me usar. Mas não de qualquer maneira. Você tem um dom e não zela. É preciso zelar. Para poder hoje, eu estar ministrando, foi preço e ainda é preço. Para mim poder hoje ter esse dom a qual Deus me deu. Mas foi preciso muito joelho. E quem quer o dom tem que pedir a Deus. Senhor, eu quero me dar, mas me ensina a fazer com zelo. Não é de qualquer maneira, de qualquer jeito que eu vou usar o dom a qual o Senhor me entregou, não. Eu quero usar com zelo. Se Deus deu o dom na palavra, eu tenho que o quê? Meditar. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar. Eu tenho que fazer a minha parte. Para o Senhor, quando chegar aqui, que ele já está aqui, antes de eu chegar, ele me usar. Porque ele viu o meu esforço. Louvado seja Deus. Procure com zelo. Falar em línguas aqui não é proibido. Deixar de falar. Fale. Se Deus me batizou, meu filho, você tem que abrir a boca e dar lugar a Deus. Não ficar com a boca quebrada. Mas eu não sou ainda batizado. Pega ele. Faz o propósito com Deus para ver se ele não cela você. Agora tem pessoas que têm e não usam. Aí quando Deus pegar e dá das cadeiras, agora eu nem falei mais um ar, quanto mais cima trabalhados, porque você não cuidou com zelo. Louvado seja Deus. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibir falar em línguas, mas façam tudo decentemente com ordem. Viu? Por isso que muitos dizem assim, a hora é com ordem decente, o culto é com ordem, depois daqui. Vamos começar a colocar em prática o culto com ordem e decência. Às vezes passamos 9 e 1 minutinho, 2 minutinhos, é porque Deus tem algo ainda para falar, para entregar. E às vezes nós com pressa queremos ir embora. Aí Deus quer usar o profeta para usar e entregar como é que entrega. Né? É preciso você entender que você e Deus dom zelo. Se você tem dom de visão e revelação, peça a Ele. Senhor, tu já me deste, mas eu quero ser usado com zelo. Não é de qualquer maneira eu dizer que eu vi uma moça se eu ter visto. Não. Eu não quero esse dom aí. Eu quero aquele dom, Senhor, de zelo. Que eu vou zelar pelo que o Senhor me deu e eu quero que o Senhor me aperfeiçoe. Para que eu possa ser usada conforme o Senhor quer. Que você nessa noite possa ter entendido como você chegar ao culto e se comportar, né? E se comporte a maneira que você age, mas também com os dons. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Chamar de Jesus. E as palmas glorificam esse alto nome do Senhor. Amém. Amém. Tirando só é bom Não é bom quando tem tutano. quando tem tutano. Quando não tem tutano, Quando não tem tutano, pirão não serve. não serve. É você comer farinha seca, irmão, a mesma coisa. Você tem que comer com pirão, ou com tutano, ou com carne, ou tem um franguinho, né? Glória a
mesmo. É que não é crente, se não der ouvido, se não entrar aqui e cair aqui, ele é o mesmo. O que eu quero dizer? Tu foi pregado aqui, se não rolar dentro do teu coração, manda Deus limpar esse coração. Manda Deus limpar. Não, eu quero que Deus me abençoe. Como é que Deus vai abençoar você? A Bíblia diz que tem que ser um vaso limpo. Para Deus derramar um azeite na minha e na tua vida, tem que ter limpeza. Deus vai passar a vassoura. Eu quero morrer se ele não passar a limpeza. Eu vou estar aqui que nem língua de papagaio, pregando no deserto da Judeia, falando e o povo não está dando ouvido. Olha lá, Suriano decanta. Depois estão por aí, olha os crentes da igreja que acordava no seu sábado. Olha aí, ó, olha os exemplos deles, olha os exemplos da pastora, olha os exemplos do pastor. Servindo para escandalizar a obra. Diga eu não. Diga eu não. Eu não, mano. Isso. Nem eu. Nem eu, misericórdia. Eu sou gordinho, eu tenho emagrecendo mais. Eu sou gordinho, mas não sou bola de satanás, não. Eu sou redondinho, mas cão aqui não chuta, não. Eu sou perseguido, sim. Eu sou caluniado, sim. Mas espero a esperança de Deus, que Ele julgue todas as minhas causas, todos os teus problemas, e ponha no dia do juízo final aqueles que te apontem a voltar. E de Deus ninguém escapa, amigo. No dia do juízo final ninguém escapa. Falando a pastora, falando aqui, tinha um jovem, tinha 7 jovens na igreja que eu dirigia, em João Paulo, São Cristóvão, João Paulo e Barroso. Barroso lá, encostado em João Paulo, não era aquele Barroso, era lá encostado em João Paulo, tudo lindo. Aí apareceu um demônio, uma menina de 14 anos, demoniada, vai buscar no aqui, ó, no aqui agora, peça a reportagem que vai dizer a menina demoniada, reportagem do aqui agora, do canal aí da Record, né? E todo mundo indo lá, o padre foi lá. Quando o padre foi lá, que foi rezar, a panela voou, puf, na cabeça do padre, o padre saiu os cabelos. Não é história não, tá? Pode ir na Record, ver se é conversa minha. Eu dirigi uma igreja sem porta, sem janela. Quem quiser ver, está lá, minha pedra fundamental, o meu nome na pedra da igreja. Aí, eu me chamaram, já tinha muita gente orando. Aí me chamaram, que eu era daqueles crentes da Ilha Sul, pentecostal louco, ia estar todo canto, visitava todo canto, orando pelo povo, aí me chamaram. Aí eu fui,